No estudo anterior desta série de estudos de agosto, dissemos que a Bíblia não menciona nada especificamente sobre as férias, sobre o ir de férias, mas também que nada diz contra as férias. Falamos que as Escrituras valorizam o descanso e o descanso é fundamental para nós voltarmos revigorados, prontos para a missão. E Deus deu o exemplo de descanso no livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis 2, 2 a 3, quando Ele parou de criar. Diz-nos assim, no sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra. E nesse sétimo dia, Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia sagrado. E depois, mais à frente, logo no livro seguinte, em Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 11, Deus diz ao seu povo que eles devem descansar do seu trabalho ao sétimo dia, devendo ser esse um dia consagrado ao Senhor. E a ordem do sábado vai sendo repetida ao longo de todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento aparece o sábado e vemos o próprio Jesus a cumprir o sábado, que ele ia, por exemplo, à sinagoga ou ao templo. Ainda que Jesus tenha efetuado curas ao sábado, o que foi muito criticado, mas deu-lhe, na realidade, um novo significado. Jesus não tirou férias do seu ministério, mas tirou momentos para descansar e garantiu que os seus discípulos fizessem o mesmo. Ele disse, venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para descansar. É isso que nos conta o evangelista Marcos, por exemplo, em 6:31. Claro que se o próprio Jesus procurava descansar, fazer as pausas necessárias, é porque de facto o descanso é uma coisa boa e que todos nós precisamos para o nosso próprio corpo. Mas, de facto, o descanso não é em si o propósito para a nossa vida. Em tudo o que fazemos na vida, precisamos de equilíbrio. E tal é necessário quando, por exemplo, nós planeamos as nossas férias. E uma das coisas importantes nesse planeamento das férias é pensarmos sobre a questão da mordomia. Mordomia não é propriamente uma palavra, nos tempos de hoje, muito usada. E até é um pouco estranho falar dela em tempo de férias. Mordomo, que é algo que hoje também nós não vemos muito, é aquele que trata, cuida e governa, mas falo em nome de alguém. Mordomia, do ponto de vista do cristão e cristã, é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais que são dados por Deus. A Bíblia diz que Deus é o Criador e possuidor dos céus e da terra. Nós lemos em Deuteronômio 10:14, os céus e tudo o que eles encerram pertencem ao Senhor, teu Deus, bem como a terra e tudo o que nela existe. Tal é reafirmado pelo rei David no Salmo 24, o mundo pertence ao Senhor, com tudo o que nele existe. Mas Deus criou o homem não só para ter um relacionamento com Ele, mas também para que o homem cuidasse daquilo que Ele criou. Então, como mordomos de Deus, somos responsáveis por tudo aquilo que Ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. A nossa mordomia se estende desde o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo, e até sobre os nossos próprios corpos. Assim, neste tempo de férias, não podemos deixar de ser bons mordomos e praticar a mordomia. E apenas realçava 3 aspectos: sermos bons administradores do tempo, da natureza e das nossas finanças. E começo por este último ponto, que me toca de uma maneira muito especial, dada a minha própria formação e experiência profissional. A gestão financeira é uma questão importante em relação às nossas férias. Será que a despesa das férias está dentro das nossas possibilidades financeiras? Ou vamos endividar-nos ou gastar aquelas poupanças que poderão ser necessárias?
Estamos a ser responsáveis noutras áreas das nossas finanças, como pagar as nossas contas, a contribuição para a igreja, ajudar os outros. Não é errado gastar dinheiro nas férias e até fazer as férias, um dia fazer as férias das nossas vidas. Ou até gastar dinheiro numa experiência que pode ser marcante. A recompensa em termos de alegria, de relacionamentos, de memória, de energia, pode valer a pena. A chave é nós submetermos as nossas decisões financeiras a Deus, administrar bem os nossos recursos e ser equilibrado. As férias podem ser simples ou sofisticadas, mas como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,17, tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Outra questão importante é a qualidade do tempo de férias. Já dissemos que é importante tirar um tempo de férias e muitos de facto não o aproveitam, alegando, por exemplo, que não têm dinheiro para o fazer. Eu recordo-me que em criança, meus pais não tinham propriamente grandes possibilidades, mas nunca deixaram de me levar de férias para a praia de Matosinhos, aqui no Porto, indo de transportes públicos. O tempo de férias é uma oportunidade para estarmos mais perto de Deus e dos nossos queridos. E falarei disto nos próximos estudos. Não podemos esquecer que Deus é o Senhor do tempo e é Ele que nos dá esse tempo. Portanto, não desperdicem aquilo que é uma dádiva de Deus. Por fim, lembro a mordomia da criação. De uma maneira especial para a natureza que Deus criou. Em qualquer lugar que forem, deem graças a Deus por aquilo que Ele criou e cuidem dessa criação. Subir ao monte ou descer à praia, passear pelos vales, tomar banho no rio, são coisas maravilhosas e devemos dar graças a Deus. Mas nas férias, muitas vezes não temos cuidado com a criação. Desperdiçamos água, não reciclamos o lixo, deixamos lixo na praia ou nos campos. Vamos de carro quando podíamos ir a pé. Aproveitem esse tempo para pensarem como podem cuidar melhor da criação de Deus. Falem com os vossos filhos, com os vossos amigos, com os vossos queridos sobre isso e olhem para o que Deus criou com outros olhos. Ser um bom mordomo é testemunhar do Deus que é Criador e do seu amor.